Jornal espanhol afirma que Barcelona quer o Wesley do Flamengo. Staff de Arrascaeta recebe um não da diretoria rubro-negra. Flamengo escalado para enfrentar o Botafogo nesta quarta. Fala, nação, chegamos na manhã desta quarta-feira com todas as informações do Flamengo atualizadas. E hoje, é claro, com um jogo muito importante, traremos para todos vocês a provável escalação do nosso Mengão com algumas modificações, tanto no sistema de jogo como também na equipe titular. Filipe Luís, que está necessitando poupar alguns jogadores, principalmente porque em 2024 o clube sofreu com muitas lesões, agora o planejamento mudou. Na sua opinião, Filipe Luís está fazendo certo poupar alguns jogadores principais do elenco nesse início de temporada? Vamos chegar a participar e deixar a sua opinião nos comentários. E seu like é de suma importância para que o YouTube identifique que o nosso conteúdo é de muito valor. Portanto, participa aí se inscrevendo e deixando o like para ajudar em nosso crescimento. Vamos começar com a principal informação do nosso vídeo, né? O Wesley estaria na mira do Barcelona, que não é novidade. O jogador foi destaque do clube carioca na última temporada e agora vive um bom momento, dando continuidade aí nessa boa fase dele. Será que é verdade? Será que não é? Isso e não sabemos, mas o que a mídia espanhola afirma é que o Barcelona deve formalizar uma proposta para a contratação do lateral direito. Jornal espanhol afirma que Barcelona tem interesse na contratação de Wesley do Flamengo. Esse é o destaque do site Coluna do Fla. Barcelona monitora a situação de Wesley do Flamengo e pensa em fazer uma proposta pelo lateral. A janela de transferências segue a todo vapor. Neste período, o Flamengo vê alguns clubes europeus de olho no seu elenco. Não à toa, o jornal espanhol Sport afirmou que o Barcelona observa e tem interesse na contratação de Wesley. Filipe Luís, por se tratar de um ex-jogador e agora um treinador, é muito experiente nesse ramo de futebol. E ele deu recentemente entrevista coletiva que sabe que uma hora ou outra o Wesley vai sair do clube. Esse desejo aí dele já foi nítido, ele falando em algumas entrevistas coletivas que tem o desejo de vestir a camisa de algum clube no futebol europeu. Imagine se ele recebe uma proposta do Barcelona, ele não pensaria duas vezes, né? Infelizmente, não temos o que fazer. É uma joia, é uma promessa, tem se destacado e se chegar com valores aí considerados bons, o Flamengo vai vender o atleta. Dessa forma, segundo o veículo, o Barcelona cobiça o jogador há 2 anos e inclusive tentou levá-lo por empréstimo para a equipe B em 23. Contudo, à época as negociações não avançaram, apesar disso o clube espanhol continuou observando a evolução do jogador. Então o Barcelona já tem um tempo que tem acompanhado a evolução de Wesley e eles chegaram à conclusão que esse momento é o ideal para fazer uma proposta e comprar o lateral de maneira definitiva. Com isso, agora o lateral vem crescendo no Flamengo, sob o comando de Filipe Luís. O Barcelona pensa em fazer uma proposta de compra por Wesley. Ele está incluído na lista de laterais direitos que a Secretaria Técnica do clube espanhol acompanha em detalhes, pensando em reforçar a posição na próxima janela de verão, disse a publicação do portal Sport. Além disso, o jornal local exaltou Wesley. O garoto é típico lateral brasileiro, rápido, valente e ofensivo, que ocupa toda a ala direita como se fosse um corredor, gerando muito volume de jogo, com o treinador Filipe Luís. Ele evoluiu em entendimento de jogo, sendo agora mais maduro taticamente, tem um grande potencial. Em suma, o Flamengo avisou ao mercado internacional que só negocia o Wesley se receber uma proposta de 35 milhões de euros, 209 milhões de reais. Portanto, a informação é essa: Barcelona sinaliza com proposta para a compra de Wesley na próxima janela de transferência. E sobre um assunto aí que vem chamando a atenção, a diretoria rubro-negra deu um não ao staff do jogador Arrascaeta. Vamos entender esse cenário.
Flamengo dá resposta a empresário de Arrascaeta sobre renovação de contrato. O meio-campista Arrascaeta já se sente mais do que em casa no Flamengo. Diante dessa situação, Daniel Fonseca, empresário do atleta, busca uma conversa com o clube carioca sobre a renovação de contrato com o uruguaio. Em meio a isso, o Mengão já se pronunciou sobre o assunto. Em contato com a diretoria do Flamengo, o empresário de Arrascaeta deixou claro a intenção de iniciar as negociações pela renovação do contrato, que só se encerra em dezembro de 26. De primeiro momento, a cúpula rubro-negra sinalizou que não tem pressa para discutir sobre esse assunto, visto que o tempo vigente do atual vínculo do uruguaio do Mengão. Pelo lado do agente de Arrascaeta, a intenção de antecipação à renovação é para evitar qualquer tipo de empecilho que possa ter nas tratativas de renovação. A ideia do empresário, inclusive, é resolver o quanto antes para que não tenha nenhuma novela quanto a esse assunto. Eu penso da seguinte forma: Arrascaeta, de fato, é um jogador que merece renovação de contrato, mas não tem necessidade alguma o Flamengo renovar o seu vínculo, sendo que o término do seu contrato é apenas em 2026. Todos nós sabemos que o futebol é muito dinâmico. É claro que Arrascaeta tem passado um longo período aí com uma regularidade muito boa, mas nunca se sabe do futuro, o que pode acontecer mais para frente, se ele vai se lesionar, se ele vai ainda ter interesse em jogar pelo Flamengo, enfim. É muito dinâmico o futebol. Então o Flamengo, penso eu, acredita que terá outras prioridades nesse momento e Arrascaeta não é um deles. Arrascaeta está no Flamengo desde 19 e desde então escreve uma história pelo clube. Além de boas atuações e recordes com o time, o camisa 10 do Mengão acumula 14 títulos com o manto sagrado. Diante desses números, o uruguaio ao lado de Bruno Henrique são os maiores vencedores ao longo de toda a trajetória. Então o Flamengo fez certo. Nesse momento não tem necessidade alguma de renovar o contrato de um jogador que apenas tem o seu vínculo se encerrando no final de 2026. E hoje tem Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O nosso Mengão volta a campo hoje às 21h30, horário de Brasília. Jogo esse que é uma partida adiada do Campeonato Carioca, já que as duas equipes estavam disputando a Supercopa do Brasil e agora terão essa oportunidade no calendário do futebol de realizar este jogo. Vamos aqui trazer a provável escalação com mudanças, tanto no sistema tático como também na equipe titular do Flamengo. Poupados do Fla-Flu, Arrascaeta e De La Cruz voltam a ser relacionados e devem ser as novidades do time neste clássico. A principal dúvida em relação à lateral esquerda, com Alexandre lesionado e Ayrton Lucas como dúvida, o treinador pode usar um esquema com 3 zagueiros, com a entrada de Danilo, o que abre a possibilidade para o Wesley ser usado como ala no lugar de um dos pontas. Então, de acordo com o site Globoesporte.com, o Flamengo, para a partida de hoje, pode utilizar um sistema de 3 zagueiros. É novo para o Filipe Luiz, não me lembro ele ter utilizado nem na temporada passada, nem neste início do ano, um sistema com 3 zagueiros. Vamos torcer que dê certo. E a provável escalação no Flamengo, de acordo com o site Globoesporte.com, é Rossi no gol e o sistema com 3 zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, jogador que foi contratado recentemente para esta posição. Meio de campo tem Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar. Mas as informações dão conta que o Flamengo pensa em poupar Gerson e Pulgar. Então poderia se entrar outros jogadores nessas posições. Plata, Michael e Bruno Henrique. Então o sistema de jogo aí do Flamengo 3-4-3, de acordo com o site Globoesporte.com. É um sistema novo, é claro que Filipe Luiz precisa ter um repertório diferente para que possa surpreender o seu adversário, mas eu acho que não tem necessidade nesse momento. Até porque não me lembro de ter visto alguma informação sobre que Ayrton Lucas está machucado. Ayrton Lucas é o lateral esquerdo reserva e na ausência de Alexandro, ele é o substituto imediato. Agora sim, se ele estiver lesionado, aí sim o Filipe Luiz poderá pensar em um outro sistema de jogo. Mas não foram
essas informações que saíram durante a semana e que Ayrton Lucas seria o substituto para Alexandro até o momento. Enfim, de acordo com essa escalação, o Flamengo vai com o sistema de 3 zagueiros, mas penso eu que o Flamengo vai jogar no 4-4-2 novamente, ou então no 4-3-3, enfim. O Flamengo pode mesclar aí e dificultar ainda mais a vida do Botafogo, mudando o seu sistema de jogo. Até lá, iremos acompanhar mais informações do Flamengo e, é claro, assim que sair a escalação, nós estaremos aqui com exclusividade.